Tudo bem com vocês, meu povo? Então vamos lá, o vídeo de hoje vai ser sobre Gênesis 2. Gênesis 2 começa, verso 4, começa a origem da humanidade. No último vídeo eu expliquei por que eu estou começando pelo verso 4, tá? Tudo explicadinho lá, só você ir lá no canal do YouTube, Símbolos da Bíblia, e ver o vídeo, que é um vídeo muito curto, 20 minutinhos, e você vai descobrir por que o capítulo 2 eu inicio no verso 4. Tá joia? Então, eu vou virar aqui o vídeo para vocês acompanharem a leitura comigo. Então, vamos lá. Gênesis 2, a origem da humanidade. Essa é a história do início da humanidade, no tempo em que Yahweh, Deus, criou o céu e a terra. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de águas brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui no 7, ele criou somente o homem. Então, ele modelou a terra, o pó, modelou o pó, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Eu quero que vocês atentem para esse soprar as narinas, porque isso não é falado na Eva. E assim, eu tenho uma concepção de entendimento e eu vou estar explicando para vocês lá. Ora, Yahweh, Deus havia plantado um jardim na região do Éden, no Oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boa para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então existem dois tipos de árvores: a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal, no centro do jardim. Na região do Éden, nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro é Pissom. Ele percorre todo o território de Avilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra o obidélio, raro perfume, e a valiosa pedra ônix. O segundo percorre toda a terra de Cuxi, é chamado Gion. O terceiro, que flui pelo lado leste da Assíria, é conhecido Rio Tigre. E o quarto é o rio Eufrates. Assim, Yahweh, Deus, o Senhor, tomou o homem e colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer as suas plantações. Então, Deus plantou um jardim, até aqui, ele plantou um jardim, fez o homem e colocou o homem lá dentro, né? Igual está escrito aqui. Para nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem. Ao homem. Até aqui não existia a Eva. Comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda certeza morrerás. 18. Então declarou Yahweh, o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. 19. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu. E em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria o seu nome.
Então, assim como o homem, que foi feito modelado da terra, os animais também foram. E desse modo, o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Então Yahweh, Deus, fez Adão cair em um profundo sono, e enquanto este dormia, presta atenção aqui, retirou-lhe parte de um dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Então, ele retirou de Adão duas coisas. Acompanha aqui comigo. Retirou uma costela e retirou parte de um dos lados do corpo. Ó, parte de um dos lados do corpo e uma costela. 22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então, Deus tirou a costela para quê? Para modelar. Então, Deus finge que isso aqui é uma costela. Deus pegou a costela, fez a cabecinha da mulher lá na terra, na argila ou no barro, onde você quiser, contando que seja solo, fez a cabecinha, pescocinho, ó, aqui os seios, a cinturinha, as perninhas. Então, nós fomos modeladas. E aqui, ó, retirou um dos lados do corpo. Eu vou colocar uma imagem do que tem abaixo da costela. Porque se Deus tirou a costela, isso que ele retirou abaixo da costela, que ele colocou na Eva, acredito eu que seja o pulmão. Acredito eu que ele tenha tirado ou um pulmão de Adão ou uma parte do pulmão. Você sabia que nós sobrevivemos com apenas metade de um pulmão? Ou com apenas um pulmão? Porque aqui não fala que Deus deu o fôlego de vida a Eva, mas se ele deu um pulmão, ele acabou dando fôlego de vida também. Então vamos seguir a leitura. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu a ele. Vou colocar a imagem aqui para vocês. Seguindo. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda do seu pai e da sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. 25. O último. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Até aqui, tá? Até onde o homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Aqui a gente termina o capítulo 2. Tá joia? Então, terminamos o capítulo 2 de Gênesis. Como eu falei antes, a gente está usando a Bíblia King James, atualizada, 1611. É essa Bíblia que a gente está lendo. Então, se você adquiriu conhecimento, se você gostou do vídeo, dá um joinha, que amanhã tem mais. Tá joia? Gênesis 3 amanhã. Até lá!